Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Eu tô só esperando o pessoal chegar para a gente começar. Tá todo mundo me escutando? Manhã. Beleza. Esperar só mais um minutinho. Pessoal, então vamos lá? Eu já postei a gravação dessa aula para vocês, tá? Vamos fazer o mesmo esquema, né? Eu vou explicar novamente os slides e vocês vão tirando as dúvidas. E no final da aula eu corrijo o estudo dirigido da aula anterior. Então hoje a gente vai estudar o metabolismo aí do glicogênio, que é bem tranquilo, e a gente vai falar um pouquinho aí da gliconeogênese, que é a maneira como o nosso corpo produz a própria glicose. Tá? Então, agora pelo glicogênio. Então, pessoal, a gente já viu, né, o que é o glicogênio. Então, o glicogênio é um polissacarídeo, é uma macromolécula constituída por inúmeras moléculas de glicose. É a forma como a gente consegue estocar glicose. Lembrando, a gente tem glicogênio muscular, que tem uma finalidade de fornecer glicose para atividade física, tá? Para a contração muscular. E o glicogênio hepático, que é mais importante aqui para a gente. O glicogênio hepático tem a finalidade de reservar ali glicose para quando a gente entre em jejum. Então, lembrando que o nosso corpo precisa ter glicose circulando. Então, a gente é totalmente dependente aí dessa glicose circulante. Eu já vou falar mais na frente, mas, por exemplo, o cérebro nosso só aceita como combustível a glicose. Então, o cérebro não aceita ácido graxo, as gorduras, como fonte energética. Por isso que a gente precisa ter uma glicemia sempre estável. Se a glicemia cai demais, a gente passa mal, pode entrar em coma e até ir a óbito. Então, para manter essa glicose sanguínea, a gente tem aí 3 fontes importantes, que é a dieta, quando eu como, né? Quando eu como carboidrato, que são os carboidratos que vão fornecer essa glicose, o glicogênio, que seria o glicogênio hepático, que é ele que estoca a glicose para, no momento de jejum, liberar para a corrente sanguínea. E temos também a gliconeogênese. Gênese, gente, significa formação. Neo significa nova ou novo. Glico, glicose, ou seja, formação de novas moléculas de glicose. Então, o que acontece? O nosso glicogênio, ele é limitado, não é que nem o tecido adiposo que se expande. O glicogênio está lá no fígado, o fígado não vai aumentar de tamanho para estocar mais glicose. Então, o espaço que a gente tem para estoque de glicose é limitado. Então, quando eu entro em jejum, pode ser que o glicogênio acabe. E aí, o que acontece com a minha glicemia? Vai cair? Não, a gente começa a produzir glicose também. Então, a gente vai estudar essa via mais para frente, mais para o final da aula, que é a via que produz glicose. Então, vamos focar agora no glicogênio. O glicogênio, então, é uma forma rápida da gente fornecer glicose para o nosso sangue ou, no caso do músculo, para a atividade física. Então, aqui só mostrando, aqui eu tenho o fígado. O glicogênio, então, hepático, a função dele é fornecer glicose para a corrente sanguínea,
no início de um jejum. Então, quando eu vou dormir, quando eu paro de comer, o glicogênio começa a ser degradado e essa glicose começa a cair na corrente sanguínea. Já o glicogênio muscular é diferente. Esse glicogênio, quando ele é quebrado, ele vai ser quebrado durante uma atividade física, a glicose que sai desse glicogênio vai direto para a via glicolítica para fornecer energia. Tá? Então, nunca a glicose do músculo vai sair para a corrente sanguínea. E uma maneira que o nosso corpo tem de fazer isso é o fosfato. Não sei se vocês lembram, eu falei para vocês que quando a glicose entra na célula, essa glicose precisa ser fosforilada, precisa ser grudada no fosfato para ela não sair, porque a tendência sempre é ela sair para fora da célula. Então, lá no nosso fígado, quando eu quebro o glicogênio, eu libero glicose 6-fosfato, que é o fosfato no carbono 6, e eu tenho uma enzima que tira esse fosfato. E quando o fosfato sai, automaticamente essa glicose sai para fora, vai para a corrente sanguínea. No músculo, eu não tenho a enzima que tira o fosfato da glicose 6-fosfato. Então, o fosfato fica aqui. Então, a glicose 6-fosfato não sai para fora. Então, automaticamente, ela acaba entrando na via glicolítica. Então, vai fornecer aí energia para a atividade física. Tá? Então, glicogênio hepático vai ter uma função diferente do glicogênio muscular. Então, a gente tem momentos que a gente sintetiza glicogênio e momentos que a gente degrada glicogênio. Então, quando que eu vou produzir glicogênio? Quando eu como. Então, toda vez que eu faço uma refeição que tem bastante carboidrato, a minha glicose no sangue começa a subir e a insulina, ela automaticamente vai subir também. E o fígado vai captar essas moléculas de glicose, assim como outros tecidos. Mas o fígado não vai usar essa glicose só para fornecimento energético. Ele aproveita também para fazer a síntese de glicogênio, para repor a sua reserva aí de glicose. Então, a própria insulina vai estimular esse processo de síntese aí de glicogênio. Então, só lembrando, a nossa reserva aí de glicose em mamíferos é na forma de glicogênio, nos vegetais é na forma de amido, tá? O amido é importante porque tudo que a gente come que tem amido tem bastante glicose, ou seja, a gente está fornecendo bastante glicose aí para o organismo. E aqui é só para ilustrar como que a gente faz aí a síntese de glicogênio. Lembrando, quando eu sintetizo o glicogênio, a gente considera que essa via é uma via anabólica, né? Então, eu estou produzindo aí uma macromolécula, eu tenho um gasto energético para fazer isso. Essa via a gente chama de glicogênese. Lembra que gênese vem de formação. Aqui, no caso, é formação de glicogênio. Então, tem uma enzima que chama glicogênio sintase, que faz a síntese de glicogênio. Então, o que essa enzima vai fazer? Ela vai pegar as moléculas de glicose que estão chegando, né? Tá chegando bastante molécula de glicose e vai começar a grudar uma molécula na outra, através das ligações glicosídicas. Então, aqui ilustrando, tem uma proteína, que é essa que está em verde, que vai receber a primeira molécula de glicose, aí depois outra molécula vai ser grudada. Então, cada bolinha dessa em vermelho representa aí uma molécula de glicose. Essas ligações têm uma posição, tá? Não precisa preocupar com isso, mas quando é linear, assim, a ligação a gente chama de 1,4, ligação alfa 1,4, significa que eu estou ligando o carbono 1 de uma glicose ao carbono 4 de outra glicose, tá? Porém, eu tenho também ligações que vai do carbono 1 ao 6, que é a ligação alfa 1,6. Por que tem essa ligação diferente? Para que eu consiga mudar um pouco a posição. Mudando a posição da ligação, eu consigo criar ramificações.
Isso é importante para que eu consiga guardar mais moléculas. Então, se eu pensar numa caixa, se eu começar a colocar várias bolinhas grudadas de forma linear, não vai caber quase nada nessa caixa. Agora, se eu começo a ramificar, eu não deixo só linear, eu crio ramificações, eu consigo guardar num espaço menor muitas moléculas aí de glicose, tá? Então, é desta forma que a gente faz aí a síntese do glicogênio. Então, essa enzima, ela é importante porque ela é controlada. Então, ela só vai ser estimulada quando eu tenho muita glicose e quem vai sinalizar isso é a insulina. Então, sempre quem sinaliza que tem bastante glicose circulando é a insulina. E aqui é o momento onde eu vou quebrar, quando eu vou utilizar essa glicose que está guardada. A via que degrada o glicogênio, a gente chama de glicogenólise. Lembram que lise significa quebra. Então, aqui seria a quebra do glicogênio. Então, existe uma enzima que vai fazer essa quebra. Essa enzima, ela só vai ser ativada quando eu preciso liberar a glicose para o sangue. No caso aí, pensando do glicogênio hepático. Quando acontece isso? Quando a gente para de comer. Então, na medida que eu paro de comer, vai passando as horas, a minha glicemia vai caindo, o meu pâncreas percebe, então ele começa a diminuir a produção de insulina e começa a aumentar a produção de glucagon. Então, o glucagon, que é o hormônio que a gente produz bastante durante o jejum, vai ativar essa enzima que chama glicogênio fosforilase, que tem como função quebrar as ligações glicosídicas do glicogênio. Então, aqui, só para ilustrar, cada bolinha dessa é uma molécula de glicose, unidas por ligações glicosídicas. Então, essa enzima, o que ela faz é retirar as moléculas de glicose desse glicogênio. Então, ela cliva essas ligações glicosídicas. Com isso, eu consigo liberar a glicose, que sai do fígado e vai para a corrente sanguínea. Ou seja, o glucagon, ele vai ter um efeito de aumentar a nossa glicemia. Então, toda vez que eu produzo o glucagon, ele vai ativar aí a quebra desse glicogênio para que a glicose chegue até o sangue e eu consiga aumentar essa glicemia que estava baixa. Tá? A insulina, o efeito é o oposto. A insulina, ela serve para tirar glicose do sangue, né? Então, quando a glicose está muito elevada, eu começo a produzir muita insulina e essa insulina consegue botar essa glicose para dentro das células. Então, os efeitos desses hormônios são opostos. Então, quando que eu vou sintetizar e quando que eu vou degradar glicogênio? Então, vamos pensar no fígado. No fígado, a síntese sempre vai acontecer quando eu como. Então, no estado bem alimentado, quando a minha glicemia está mais elevada. Quem vai sinalizar isso? Insulina. A degradação vai acontecer quando eu estou em jejum. Então, eu paro de comer, passa aí algumas horas, a glicemia começa a cair, aí o glucagon aumenta e eu começo a liberar glicose no sangue, para o sangue. Então, o fígado começa a degradar o seu glicogênio e começa a liberar essa glicose para o sangue. No músculo, o que acontece? A síntese, obviamente, vai acontecer no momento que eu estou bem alimentado, quando eu tenho bastante glicose circulando, mas eu também preciso estar em repouso. Então, eu não consigo fazer síntese de glicogênio se eu estiver fazendo uma atividade física muito intensa, tá? Então, a síntese é importante durante o período de descanso. E a degradação vai acontecer quando eu entro em atividade física, tá? Um hormônio importante que também vai sinalizar para degradar o glicogênio muscular é a adrenalina, que é o hormônio que está muito ligado à atividade física. Então, por isso que quando eu faço uma atividade muito intensa para um determinado grupo muscular,
é importante que a gente faça um descanso para esse grupo muscular, para que ele consiga repor esse glicogênio que foi utilizado. E aqui uma figura para a gente ver aí a regulação, então, da quebra e formação de glicogênio. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Aqui está o alimento. Então, eu acabei de fazer uma refeição que tem carboidrato, né? Aí a glicose sobe. Quando a glicose sobe, o nosso pâncreas percebe isso. O pâncreas tem um sensor de níveis de glicose no sangue. Então, tá alta a glicose, então as células beta do pâncreas vão começar a produzir muita insulina. Já as células alfa, que produzem o glucagon, vai estar inibida. Então, a insulina começa a subir. A insulina, então, vai fazer várias funções importantes no nosso organismo. E uma dessas funções é avisar aqui a enzima que forma o glicogênio que ela pode trabalhar. Então, ela vai fazer com que essa enzima sintetize glicogênio. Então, o fígado começa a captar essa glicose que está em excesso e começa a sintetizar esse glicogênio. E essa glicose fica guardada ali no fígado. Aí eu parei de comer, passou aí algumas horas. O que acontece com a glicemia? Cai. Então, baixa a taxa de glicose no sangue. Com isso, o pâncreas percebe. Quando ele percebe que a glicose começou a cair, ele vai começar a estimular as células alfa, que vão produzir o glucagon. E as células beta ficam mais inibidas. Então, a insulina cai, o glucagon aumenta. O glucagon vai, então, dentro, também tem várias funções, o glucagon, e uma dessas funções é avisar a enzima que quebra o glicogênio que ela pode começar a trabalhar. Então, ela vai estimular a quebra do glicogênio. Com isso, a glicose vai ser liberada para a corrente sanguínea, fazendo com que essa glicemia fique em níveis normais, né? Níveis que vai suprir todas as necessidades aí do nosso organismo. Bem, com relação ao glicogênio é isso, então é bem tranquilo, tá? Mas o grande problema é que o glicogênio acaba. Então, se eu estou num jejum mais prolongado, o glicogênio acabou, eu preciso de glicose. Então, sempre quando a gente tem essa queda da glicemia, o glucagon, que começa a subir, ele não vai só estimular a quebra do glicogênio, mas ele também começa a estimular uma via, que é a via da gliconeogênese, que é a formação de novas moléculas de glicose. Então, começa essa via a funcionar assim que eu entro em jejum, e na medida que o glicogênio hepático vai acabando, essa via vai acelerando cada vez mais. Por quê? Porque daí ela precisa produzir muita glicose para manter aquela glicemia estável. Então, a gente vai entender como que o nosso corpo consegue aí produzir glicose. Então, uma informação importante é que alguns tecidos nossos necessitam exclusivamente de glicose. E se a gente pensar no tecido nervoso, é um tecido exigente que só usa glicose, inclusive o nosso cérebro. As hemácias também, porque as hemácias elas não têm mitocôndria. Então, quando a gente oxida, vocês vão estudar as gorduras, a gente precisa da mitocôndria. No caso da glicose, a gente tem a parte da via da glicólise que ocorre fora da mitocôndria. Então, acaba que as hemácias, elas também precisam dessa glicose o tempo todo. Então, por isso que a gente tem que ter essa glicemia estável, porque tem tecidos exigentes que necessitam aí dessa glicose. E a gente sabe, quando a glicemia começa a cair muito, o nosso cérebro já reclama, a gente já começa a ter dor de cabeça, a pessoa fica mal-humorada, pode ter desmaios e, num caso patológico, pode até mesmo entrar em coma
e até ir a óbito. Então, é muito importante aí essa via da gliconeogênese funcionar durante o período aí de jejum. Por isso que a gente sobrevive durante dias sem comer, porque a gente consegue produzir glicose. Então, gliconeogênese é uma via extremamente importante durante o jejum prolongado. Então, quando o glicogênio hepático é depletado, quando esse glicogênio acaba, a nossa principal fonte nesse momento vai ser a gliconeogênese. Tá? Então, é super importante o jejum prolongado ou quando a pessoa não come carboidrato de maneira suficiente, né? A gente sabe que comentar um pouco de dieta, né? Uma dieta que ficou famosa é a dieta sem carboidrato e ninguém morre fazendo essa dieta porque a gente produz a nossa própria glicose. O grande ponto dessa dieta é que ocorre um emagrecimento muito rápido, porque quando eu ativo a gliconeogênese, eu começo aí a utilizar muita gordura como fonte energética. Só que o grande problema, que vocês vão entender mais para frente, é que as proteínas alimentam a gliconeogênese. Então, quando eu faço esse tipo de dieta, eu tenho muita degradação proteica. Então, eu posso ter muita perda muscular também. Não só de músculo, mas até de proteínas importantes, como colágeno, como anticorpos. Então, essa dieta, ela precisa ser, quando utilizada, ela tem que ter um critério. Tem que ser utilizado, sei lá, para um obeso mórbido que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Então, eu vou utilizar por curto período para a pessoa perder peso rápido, porque realmente a pessoa vai perder muito peso. Agora, para uma pessoa saudável, isso não é legal, porque ela vai perder proteínas endógenas, né? Vai perder massa muscular, por isso que na balança a pessoa, nossa, vê um milagre, né? Porque o peso cai rapidamente. Se a gente pensar, músculo pesa muito mais que tecido adiposo. Então, quando eu faço esse tipo de dieta, eu não vou só perder tecido adiposo, eu estou perdendo músculo também. Então, o peso, ele cai muito mesmo e a pessoa fica super feliz. Só que tem que tomar muito cuidado, porque sem carboidrato, a nossa glicemia fica ali no limite, né? O fígado trabalha bastante para manter essa glicemia nesse limite, mas a pessoa, ela começa a ter alterações de comportamento, ela fica mais mal-humorada, ela pode ter dor de cabeça. Se ela quiser praticar uma atividade física intensa, ela pode até sofrer desmaios, porque o músculo vai começar a consumir a pouca glicose que está no sangue desse indivíduo. Então, sempre quando a gente fala em dieta sem carboidrato, ou até mesmo esses jejuns intermitentes que as pessoas fazem, tem que tomar muito cuidado, precisa de muita orientação. Então, nem sempre vai trazer benefícios, principalmente para quem quer manter aí a massa muscular. Tá? Só comentando um pouquinho aqui de nutrição esportiva, né, que eu acho que interessa aí todo mundo. Então, aqui, pessoal, onde que vai ocorrer a produção de glicose quando a gente está no jejum? Principalmente no fígado, tá? Então, 90% da glicose que é fornecida para o sangue durante o jejum vem do fígado, mas os rins também têm uma contribuição. E dependendo, quando o jejum é extremamente prolongado de dias, o rim começa a trabalhar até mais. Então, ele começa a ser importante também no fornecimento dessa glicose pro sangue. Mas a gente sempre pensa aí no fígado, porque sempre ele vai ser o principal aí órgão que vai fornecer glicose nos momentos de jejum. E aí, como que eu vou produzir glicose? Primeira coisa, existem moléculas que precisam alimentar a via da gliconeogênese. Então, eu preciso de alguém alimentando essa via, né? Eu não estou comendo. Então, eu preciso tirar algum nutriente de algum lugar para que eu consiga converter esse nutriente em glicose. Então, os principais nutrientes que a gente chama de precursores de glicose, que eu vou explicar cada um deles, é o lactato e piruvato, eu já vou explicar os dois juntos. O glicerol, que vem lá do
triglicerídeo, tá? Então, lembrando, triglicerídeo é um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. E os cetoácidos, que eu também já vou explicar, vocês vão entender. Cetoácidos são moléculas derivadas de aminoácidos, que é daí que vem aquela parte que eu falei, que a gliconeogênese é alimentada pelas proteínas. Então, as proteínas começam a ser degradadas, liberam aminoácidos. Existem alguns aminoácidos que a gente chama de aminoácidos glicogênicos que podem ser convertidos em glicose. Então, quando eu pego esses aminoácidos e degrado eles, eu gero essa molécula de cetoácido que vai ser convertida em glicose. Tá? Então, eu vou explicar agora como que cada uma dessas moléculas conseguem se transformar em glicose. Então, aqui eu coloquei uma via que vocês já conhecem, que é a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose em piruvato. Então, tá aqui a glicose, ela tem aí as reações, né, acontecendo, e no final eu consigo produzir o piruvato, que pode, numa situação anaeróbica, ser convertido em lactato, e na situação aeróbica ser convertida em acetil-CoA. Então, isso vocês estudaram. A gliconeogênese vai ocorrer no sentido oposto. Então, essa via, ela consegue seguir no sentido oposto. Ou seja, se a gente observar as setinhas que eu coloquei aqui, vejam que algumas delas ocorrem nos dois sentidos. Isso significa que a enzima que está aqui, ela consegue fazer a reação ocorrer nos dois sentidos. Então, eu consigo de 3-fosfoglicerato ir para 2-fosfoglicerato, mas eu também consigo ir de 2-fosfoglicerato para 3-fosfoglicerato. Porém, em alguns pontos da via glicolítica, a enzima não consegue converter a reação, não consegue fazer a reação no sentido oposto. Porém, eu tenho uma outra enzima que faz. Então, por exemplo, de glicose para glicose 6-fosfato, eu tenho uma enzima que chama hexoquinase. Essa enzima só consegue transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Porém, eu tenho uma enzima, que é a glicose 6-fosfatase, que consegue converter glicose 6-fosfato em glicose. Ou seja, eu consigo, por meio de novas enzimas, subir essa via da glicólise. Ou seja, se eu vier de piruvato até glicose, estou aqui produzindo glicose. Tá? Então, a gente vai entender como cada molécula consegue entrar nessa via da gliconeogênese. Então, já tenho em mente que quando o glucagon sobe, o glucagon estimula a gliconeogênese. Então, ele começa a estimular essas enzimas da gliconeogênese. E as enzimas da glicólise ficam inibidas. Então, no momento que eu estou em jejum, isso aqui vai funcionar no sentido aqui para cima, no sentido de produção de glicose. Agora, quando eu começo a comer e a insulina aumenta, aí as enzimas da gliconeogênese vão ficar inibidas e a da glicólise ficam ativadas. Aí o sentido que vai acontecer é de glicose para piruvato. Mas aí eu vou repetir isso mais na frente. Vamos começar a ver aí os precursores da via da gliconeogênese. Primeiro precursor que eu falei é o glicerol, que vem do triglicerídeo, que está lá no tecido adiposo. Então, vamos pensar, em jejum, a gente tem uma reserva energética na forma de gordura. E essa reserva fica ali no tecido adiposo e quando eu preciso utilizar, eu quebro, eu faço a quebra da gordura que está ali no tecido adiposo. Essa quebra a gente chama de lipólise. E quando eu quebro o triglicerídeo, o que eu vou liberar? Vou liberar glicerol e os ácidos graxos, que são as gorduras. Ácido graxo não se converte em glicose. Ácido graxo vai ser utilizado para a produção energética. Então,
a maioria dos tecidos conseguem utilizar esses ácidos graxos como fonte energética. E o glicerol que sobrou, ele cai na corrente sanguínea e vai lá para o fígado. E lá no fígado, ele consegue ser convertido numa molécula que entra na via da gliconeogênese. Tá? Não precisa lembrar desses nomes. A molécula chama de hidroxacetona fosfato. Então, aqui só para mostrar a gordura. Tá? Então, aqui é o triglicerídeo. A estrutura, então, é um glicerol com 3 ácidos graxos. O R, gente, é aquela cadeia enorme de carbonos que vocês já aprenderam. Então, essa gordura fica lá no tecido adiposo. Quando eu entro em jejum, eu começo a produzir muito glucagon, e o glucagon também vai ativar uma enzima no tecido adiposo que vai fazer lipólise, que vai fazer a quebra dessa gordura, que é o que todo mundo quer, né? A gente quer eliminar essa gordura do tecido adiposo. E quando eu quebro essa gordura do tecido adiposo, eu libero glicerol e ácido graxo. O ácido graxo, gente, para a gente sumir com ele precisa ser oxidado. Tá? Então, eu preciso queimar, né, essa gordura, que é o ácido graxo. Então, o ácido graxo ele vai para os tecidos para ser utilizado como fonte energética. Já o glicerol, que é um triálcool que a gente chama, ele consegue entrar na via da gliconeogênese. Então, ele vai lá para o fígado e lá ele entra na via da gliconeogênese e a gente consegue aí produzir glicose a partir dessa molécula. Então, aqui é só para mostrar o caminho, para vocês entenderem aí do glicerol. Então, o glicerol chegou aqui no fígado, ele vai sofrer reações químicas, então ele recebe um fosfato, é transformado em dihidroxacetona e depois ele é transformado numa molécula que chama gliceraldeído, 3-fosfato. Essa molécula pertence à via glicolítica, que nesse momento de jejum vai estar inibida. Qual via que vai estar ativada? A gliconeogênese. Então, o gliceraldeído vai subir. Então, ele vai ser convertido em frutose 1,6-bifosfato, que vai para frutose 6-fosfato. Eu tenho uma enzima aqui que faz essa conversão, que está ativada. De frutose 6-fosfato vai para a glicose 6-fosfato e de glicose 6-fosfato para a glicose. Aí a glicose consegue sair para fora e ir para a corrente sanguínea. Aí eu tenho aí o aumento da minha glicemia. Então, esse é um dos precursores que vão alimentar a via da gliconeogênese, tá? Então, o glicerol. Agora vamos ver o lactato. Então, eu falei do lactato para vocês, quando a gente faz uma atividade física anaeróbica intensa, a gente produz bastante lactato, mas a todo momento a gente produz lactato. Sempre essa via anaeróbica funciona. Ela pode funcionar de maneira muito intensa ou menos intensa. Sempre quando a gente produz lactato, o lactato ele precisa sair para fora aí do músculo e ele não pode ficar ali no sangue. Se ele acumular no sangue, ele vai deixar o pH do sangue muito ácido. Então, eu preciso me livrar dessa molécula. Então, quem faz isso é o fígado. Então, quando a gente pensa na produção de lactato, vocês estudaram que o NADH libera hidrogênio para o piruvato e o piruvato vira lactato. Esse lactato, então, vai cair na corrente sanguínea, vai lá para o nosso fígado. O fígado vai pegar o lactato e vai oxidar essa molécula, ou seja, vai retirar o hidrogênio dessa molécula. Quem faz isso? O NAD. Então, lá no fígado, o NAD vai pegar o hidrogênio do lactato, aí esse lactato vira piruvato de novo. Então, na via anaeróbica, o piruvato, ele recebe o hidrogênio. Aí vira lactato. E lá no fígado, esse lactato, ele vai perder o hidrogênio e vai virar novamente piruvato. E esse piruvato, gente, consegue ser convertido em glicose. Então, eu acredito que vocês vão estudar ou já estudaram o ciclo de Cori. Né? Pelo menos em nutrição esportiva, a professora costuma falar desse ciclo,
que é o ciclo de Cori? Quando eu estou em atividade física e o meu músculo produz lactato, o lactato ele cai na corrente sanguínea, o fígado capta esse lactato, converte lá em piruvato, que consegue ser convertido em glicose. A glicose sai para o sangue. Como eu estou em atividade física, o músculo capta essa glicose e converte novamente em lactato, que vai para o sangue, e de lactato eu consigo chegar novamente em glicose, e a glicose cai novamente no sangue, e assim vai, é um ciclo, tá? A Cori foi a pessoa que descobriu aí esse ciclo que acontece aí durante a atividade física. E aqui só para mostrar o caminho que esse lactato faz para chegar na gliconeogênese. Então, eu já falei, primeira coisa, o lactato ele se transforma em piruvato. Só que o piruvato ele não consegue entrar diretamente na gliconeogênese, ele dá uma voltinha, tá? Então, o piruvato ele vai ser convertido numa molécula que está lá no ciclo de Krebs, que eu já falei para vocês, ou seja, o ciclo de Krebs também tem participação na gliconeogênese, então ele é novamente importante aí para a gente. Então, o piruvato dá origem ao oxalacetato, que está aqui no ciclo de Krebs, e o oxalacetato vai entrar na gliconeogênese. Então, aqui o oxalacetato consegue ser convertido nessa molécula aqui de fosfenolpiruvato. Aqui está uma setinha do piruvato direto para fosfenolpiruvato, mas isso está errado. Vou até apagar aqui, essa setinha aqui. Então, pessoal, para o piruvato conseguir entrar na via da gliconeogênese, ele precisa dar uma volta. Então, ele vai ser convertido em oxalacetato, que é uma molécula do ciclo de Krebs, e o oxalacetato consegue virar o fosfenolpiruvato, que vai seguir na gliconeogênese até glicose, tá bom? Não precisem preocupar com essas reações, com esses nomes, tá? Eu só estou mostrando para vocês como que é o caminho que essas moléculas fazem para chegar até a glicose. Importante que vocês saibam que moléculas alimentam a gliconeogênese. Então, vocês precisam saber que eu preciso de glicerol para produzir glicose, eu posso produzir glicose a partir do lactato e do piruvato, eu posso produzir glicose aí a partir dos aminoácidos que eu vou falar daqui a pouco. Então, pessoal, o tempo aqui esgotou do Zoom, então eu vou sair, a gente já volta, e daí eu vou falar dos aminoácidos.